quase meia-noite, né? 11h43. Eu não iria me pronunciar a respeito disso, até porque eu ligo para política séria. O que eu chamo de política séria seria uma política baseada nos clássicos. Aqui eu estou com um livro do Leviatã, né? O título é muito interessante, Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. O próprio nome diz, né, e é aquele símbolo também do grande homem com cajado, com cedro, um cetro e cajado, que representando aí o poder do Estado e o poder da Igreja, que nada mais do que também nos remete à origem do próprio Estado, né, que também não deixa de ter essa composição, sabe, que ter nascido da família, da religião e do exército, soberania, qualquer coisa que atue com relação a essa preservação da ordem nesse sentido, antes do direito positivo, estou fazendo uma análise antes. Então seria degradante, seria um certo tipo de involução tratar de assuntos periféricos assim, mas como o termo soberania foi citado, e aí uma dica em Jean Bodin, hein, galera, vamos lembrar desse cara aí. Infelizmente eu não li ainda, estou dedicando, deve sair amanhã e depois algo sobre Hobbes. Eu estou me dedicando muito à introdução ainda, para você ter ideia. Dá para fazer pelo menos uns 2 ou 3 vídeos só da introdução de Hobbes a respeito do Estado, possíveis brechas para, como é que chama, Karl Marx. Eu anotei aqui uma coisa aqui que eu observei, e eu acho que por isso que eu estou gravando aqui, acho que vale a pena ser lido. Para quê? Para a evolução do raciocínio a respeito do que está acontecendo, né? De uma forma muito mais, vamos dizer assim, ampliada, né? Tentativa de uma visão mais ampliada, menos infantil, sobre essa crise, de certa forma, diplomática, né, que o Brasil tem passado por conta do governo do Eduardo Bolsonaro, né? Eu não queria também ser, né, militante, chinfrim, mas o governo Lula, né, que obrigou toda essa situação aí por causa da falta de lei aqui no Brasil, né, de um governo realmente democrático intervir, o que é bizarro. Aí isso explica também a nossa imagem da águia, né, contra o sabiá laranjeira, muito simbolicamente nesse confronto Brasil e Estados Unidos, Infelizmente, né, em que ponto chegamos a um anão diplomático no poder. Eu garanto que eu vou me limitar a essa explanação aqui. Possivelmente não existirão outras, não sei, em alguma situação muito grave, porque não se estuda política séria sem apelar pelos clássicos. E quando eu falo clássico, eu não estou falando de 3 ou 4, estou falando de pelo menos aí praticamente uns 30 mais ou menos. Lógico que tem os principais, mas os 30 elementares, vamos dizer assim. Eu escrevi aqui alguma coisa para iniciar relacionada à vingança como é que chama? Vingança do Oriente, né? No mundo das fábulas temos várias sobre esse assunto, e como a do rato, do gato, né? Do galo, desculpa. Do gato também, né? Que eu resolvi chamar do rato e do galo, onde o ratinho descreve para sua mãe, né? No caso, né? O gato como lindo, né? E o galo como feio, como se o galo pudesse ser amigo, como se o gato pudesse ser amigo, e daí por diante, né? E agora falando sério, então eu coloquei aqui o desenvolvimento desse texto utiliza, ou desse pensamento,
utiliza então metáforas para refletir sobre as decisões políticas do cenário internacional como foco. Eu tenho uma dificuldade de iniciar o texto muito grande, sabe? Ainda estou lidando com esse problema ainda. Eu não sei se eu posso chamar de artigo uma... sei lá, não daria quer ver? Talvez uma folha que eu escrevi aqui, e onde eu estou escrevendo ele vai assim ampliando o texto e não dá para ter noção assim de folha. Pelo menos eu sou meio leigo também, burro nesse sentido, então eu não sei ainda. Eu vou estudar essa semana, fim de semana, as extensões do artigo, né, para poder chamar de certa forma, né? Então assim, vamos chamar de pensamento antes de chamar de artigo, né? Porque para mim o artigo seria uma coisa bem mais elaborada, etc, né, com referências e tal, apesar de não ter tirado da cachola, né, ter usado Êxopo aqui, um forte apelo a Êxopo, mas vamos colocar assim, vamos chamar de pensamento. Esse pensamento utiliza então a metáfora das fábulas para refletir sobre as decisões políticas do cenário internacional como foco na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Parte da ideia de que escolhas políticas equivocadas podem ser comparadas a decisões ingênuas de personagens fabulescos, como o rato que confia no gato ao invés do galo, né? Esse jogo das aparências. Com base nas evidências históricas e geopolíticas, defende-se que apoiar os Estados Unidos representa uma forma estratégica racional para o fortalecimento econômico e político do Brasil. No universo das fábulas, e agora vamos entrar em Êxopo, puxando toda a sua sabedoria, o maior filósofo de todos os tempos, não foi Sócrates, e sim Êxopo. Então, ainda vamos provar isso. O universo das fábulas, muitas vezes os personagens se enganam pelas aparências, escolhendo aliados que, na verdade, representam ameaça. A clássica história do ratinho que elogia o galo, desculpa, toda vez eu erro isso, que elogia o gato e critica o galo, ilustra como decisões baseadas na aparência e não na essência podem conduzir à ruína. Essa narrativa serve de analogia à política externa, em que escolhas mal fundamentadas podem comprometer a segurança e o progresso de uma nação. A fábula como espelho da realidade política funciona então como instrumentos, né, pedagógicos que transmitem lições morais por meio de animais antropomorfizados, né? No caso do rato e do gato, a aparência sedutora do predador ofusca a natureza traiçoeira do mesmo. Analogamente, no cenário geopolítico, algumas nações ou ideologias podem parecer promissoras, mas na prática ameaçam a estabilidade e os valores democráticos. Ao longo do século XX, os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental na contenção das ameaças globais. Durante a Segunda Guerra Mundial, impediram o avanço do bigodinho e contribuíram significativamente para a preservação da democracia europeia. Nas Américas, ajudaram a evitar a expansão dos regimes comunistas, oferecendo apoio a países que desejavam manter sistemas democráticos e economias abertas. A parceria com os Estados Unidos então trouxe ao Brasil outras ações, investimentos em setores-chave como infraestrutura, tecnologia, educação. Além disso, o EUA representa um mercado consumidor importante para produtos brasileiros, além de serem uma fonte relevante de inovação e cooperação em áreas como defesa, ciência e meio ambiente. Então, tal como a fábula, o Brasil deve reconhecer... Então, por fim, tal como a fábula, o Brasil deve reconhecer que de fato, quem é de fato, né, seu aliado. Né? Atitudes hostis ou alinhamentos com regimes autoritários representam riscos à soberania, aí sim, a soberania e a economia e também a liberdade. Né? Uma política externa
pragmática centrada nos interesses estratégicos e não em ideologias passageiras, aponta para os Estados Unidos como um parceiro confiável e estável. Eu termino aí, beleza, com o nosso querido Sabiá Laranjeira, tentando lutar contra, coitado, a águia, né? Um símbolo aí também da desproporção, né, desse tipo de ofensa a uma nação ultra superior, né? E um detalhe, né? Nossa praticamente vizinha, praticamente, né? Então, assim, só um louco, idiota como os esquerdistas eles não têm nada a perder, eles precisam do caos para manifestação, né? Foi assim nas revoluções, onde destruíram a família toda, Romanov, seguindo os anseios indicados pelo próprio Maquiavel, quando na Revolução Francesa também causaram a queda da Bastilha, etc. Então, onde eles põem a mão, eles são sinônimo, tipo, eu acho que é o Midas, né? É o Midas ao contrário, né? Onde eles põem a mão, ao invés de nascer ouro, vira bosta, ou o negócio corrompe, se destrói, etc. Então, mas é isso aí que eu tinha que falar, e é sucinto mesmo, de certa forma. Beleza, pela atenção aí, valeu.